Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Deus, que a paz que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Não sei se esse é um momento em que você precisa se organizar, mas hoje vamos falar de ordem, vamos falar da criação, vamos ler a palavra de Deus juntos. Pegue sua Bíblia e esteja disponível para ouvir Deus falar com você, para que Ele possa trazer para a sua vida o impacto necessário. Eu sou Sandra Reis, estaremos juntas lendo a palavra. Eu trago alguns momentos reflexivos, mensagens bíblicas, e nesse lugar de ler a palavra, vamos também trazer algumas reflexões, algumas perguntas para a sua vida. Esse momento é quando Deus organiza, a vida floresce. Eu estou aqui em Belo Horizonte, gostaria de saber onde você está, qual o seu nome, a sua cidade, seu estado, como você chega aqui nesse momento. Traga a sua fala também, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não segue o canal, siga, compartilhe, divida com os amigos. Pegue aí sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. E sempre no final da nossa leitura vou deixar uma reflexão, olhando para esse lugar. Hoje eu escolho criar e organizar minha vida para gerar resultados de paz, de equilíbrio, de propósito, sem dor, sem pressa, sem excessos. Pegue a sua Bíblia e vamos à leitura do capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: faça-se luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e às trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã e foi o primeiro dia. Disse Deus: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã, e foi o segundo dia. Disse Deus que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento terra. E assim se fez. Deus chamou ao elemento terra, ao ajuntamento das águas chamou mar. E viu Deus que tudo era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. E a terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e a árvore que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era muito bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o terceiro dia. Disse Deus: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para que iluminassem a terra, predissem ao dia, à noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quarto dia. Disse Deus: pulem-se as águas de uma multidão de seres vivos e voem
aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, e depois a manhã, e foi o quinto dia. Disse Deus: produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente e da mesma forma, todos os animais que se arrastam sobre a terra. E viu Deus que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem, à sua imagem criou, a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificou, disse ele: frutificai, multiplicai, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e a manhã, e foi o dia sexto. E aqui terminamos a leitura do primeiro capítulo, Gênesis 1. Antes de existir forma, antes de existir beleza ou ordem, havia apenas um vazio profundo. Nada tinha estrutura. E nada tinha nome, nada tinha direção. E é exatamente ali, no espaço onde só havia caos e escuridão, que Deus inicia um processo que nos ensina mais sobre a vida do que qualquer filosofia humana. Toda transformação verdadeira começa com separação, com clareza e luz. Nada em Gênesis surge pronto, tudo nasce em etapas, camadas, movimentos. Ele cria a luz antes de criar o sol. Ele organiza as águas antes de criar os peixes. Ele estabelece limites antes de gerar abundância. Isso revela que o movimento saudável da vida não é tentar fazer tudo de uma vez, mas alinhar cada área para que o próximo passo se torne possível. Onde Deus coloca ordem, a vida floresce. Onde Deus separa, Ele prepara. Onde Ele organiza, Ele abre espaço para a multiplicação. É assim também conosco, quando organizamos nossos pensamentos, emoções, as nossas escolhas, quando permitimos que a luz da consciência, a presença de Deus, toque o que está confuso, novos resultados surgem, sem peso, sem pressão, sem dor. A criação nos mostra que Deus age com propósito, ritmo, intenção. Nada é apressado, mas tudo é inevitável. Isso faz sentido para você? Se faz sentido, escreva aqui a palavra inevitável. Se faz sentido, comece a perguntar à força criadora que a palavra de Deus tem. Qual foi a transformação que essa palavra trouxe para a minha vida?
Deixa aqui seu comentário, coloque onde Deus transformou sua vida, onde você se sentiu transformada. Em Gênesis 1, Deus cria falando. A criação acontece quando ele libera um verbo. E disse Deus, e algo novo surge. Da mesma forma, aquilo que declaramos sobre nós mesmos. Quando nasce uma verdade, da fé, da responsabilidade, começa a modelar, começa a moldar um ambiente interno em nossas tomadas de decisões. As palavras, elas são sementes da criação. Por isso, Deus organiza, estabelece limites, ilumina, e só então Ele abençoa. Ele não abençoa o caos, Ele abençoa a ordem. Veja dentro de você como está aí. Se estiver em ordem, escreva aqui, ordem. Mas se não estiver em ordem também, escreva: estou me organizando, estou em um momento de processo, porque às vezes estamos em um momento, sim, que estamos em ordem, mas em alguns momentos estamos em processo. E você pode colocar aqui: estou em processo, ou eu estou em ordem, me vejo nesse momento, entender que Deus. Ele está cuidando. Então, diga para você: eu permito que Deus organize meu interior. Escreva aqui embaixo. Eu permito que Deus organize o meu interior, para que cada passo que eu dê seja leve, seja alinhado e seja frutífero. A beleza do processo, que ao final do capítulo vemos algo extraordinário. Deus contempla o que fez e declara. Ficou muito bom. Pois é, Deus criou cada um de nós e ficou muito bom. Você também faz parte do processo da criação. Então, se você sente que você é amado, desejado, se você entende que você é criado por Deus, escreva aqui. Ficou muito bom. Não era porque tudo estava perfeito, mas porque estava no processo certo, no fluxo certo, na evolução certa. E a criação não termina. Ela continua. No sexto dia, com o ser humano sendo chamado a cuidar, a desenvolver, a manter tudo que Deus iniciou. Também estamos nesse movimento, cuidar do que Deus nos deu, ordenar o que ainda precisa de direção, permitir que o Espírito Santo nos conduza ao próximo capítulo da nossa própria criação. E aqui eu quero que você escolha esse momento de se olhar e se organizar. Escolha organizar a sua alma e permitir que Deus crie resultados sem dor dentro de você. Se você se permite nesse momento, escreva: eu escolho organizar minha alma e permitir que Deus crie resultados sem dor aqui dentro de mim. E é nesse momento que eu posso entender que Deus cuida de todos nós, que Deus está nos auxiliando em tudo, nos proporcionando momentos gostosos, momentos de estarmos juntos para desfrutar da palavra dele. E se você entender que esse é um momento de encontro com ele também, esteja aqui todos os dias às 22 horas, das 22 às 22h30. Estaremos trazendo esse momento de ler a palavra juntos, de trazer uma reflexão, de também nos olharmos. Se você tem esse propósito, esteja aqui sempre conosco. Aqui abaixo, sempre vou deixar uma descrição dizendo daquilo que estamos estudando, lendo e trazendo para vocês. Se quiser fazer parte também do nosso grupo de intercessão, coloque aqui no comentário: eu quero ser uma intercessora, eu quero ser um intercessor. E aí eu te explico como funciona. Vamos ao nosso momento de oração? Pai, eu te agradeço por esse momento tão precioso de estar aqui na tua presença, lendo a palavra de Deus,
com os nossos irmãos que se disponibilizaram a estar aqui para ouvir a tua voz, porque a tua palavra é Deus falando conosco. Que estejamos disponíveis a ouvir a tua voz, que os nossos ouvidos sejam santificados, para que a cada momento, a cada mover, nós possamos sentir o teu agir em nosso coração e que o teu Espírito Santo seja aquele que ilumine o nosso caminho, que nos ensine a conhecer cada vez mais a tua voz, que possamos ser aquela pessoa que tem discernimento para entender o teu agir em nossas vidas. Oro por todos os irmãos que estão aqui, que tiraram esse momento, Senhor, para estarmos juntos, desfrutando da tua presença e desse momento de ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para o meu coração e para o coração de todos os irmãos que estão aqui conosco, lendo a tua palavra. Que esse momento seja um momento de rendição, de submissão e de entender que o Senhor é tudo em nossa vida, que o Senhor é aquele que traz para as nossas vidas o direcionamento, nos auxilia, nos orienta, nos dá força para prosseguir e entender que o Senhor é aquele que cuida de nós todos os dias. Amém. Meu irmão e minha irmã, deixa aqui seu comentário, sua pergunta, seu testemunho. Estaremos também colocando tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E até o nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.